É belo studiare qui. Nunca pensei que encontraria paz em um lugar tão simples. As paredes antigas guardavam ecos de vidas passadas, mas ali naquele canto silencioso, meu próprio tempo parecia desacelerar. As horas dedicadas ao estudo, que antes pesavam como fardo, agora carregavam um significado diferente, quase uma benção. Enquanto a luz tênue da tarde atravessava a janela, eu me permitia um suspiro leve. Fechava os olhos e repetia para mim mesma, como mantra: é belo estudar qui. Era mais do que palavras, era um convite à calma, um lembrete de que ali, naquele lugar, eu poderia reconstruir não só o que aprendia nos livros, mas também partes de mim mesma que estavam feridas. O silêncio ao redor não era vazio, era cheio de possibilidades.